Olá, boa noite. Meu nome é Rodrigo Dornelles, eu sou da turma 94 de Fundamentos de Sistema de Informação. E juntamente com minha dupla, o Marco Eduardo, nós vamos apresentar sobre um sistema de informação específico. No caso, é sobre o governo eletrônico. E como existem vários governos eletrônicos, a gente optou por falar sobre o DETRAN, de São Paulo. Pois bem, nessa apresentação, nós temos alguns objetivos. Nós iremos, primeiramente, revisar o conceito de governo eletrônico. Iremos apresentar sobre o DETRAN, explorar as características e funcionalidades do sistema de informação, bem como analisar todos os processamentos de dados e informações que o SI faz. Iremos também caracterizar o tipo de sistema de informação que o DETRAN é, bem como também explorar as questões éticas dele. Mas então, para a gente começar, primeiro a gente revisar os conceitos de o que é o governo eletrônico. Esse foi um conceito que foi ensinado durante as aulas, mas acredito aqui que seja bom a gente revisar um pouco sobre o que é, afinal de contas, o governo eletrônico. A gente pode definir um governo eletrônico, também chamado de eGov, que é todo sistema cujo objetivo é aproximar e aumentar as relações entre o governo e cidadãos através de um meio eletrônico, fazendo então com que o governo seja mais fácil de prestar serviços ou vender produtos. Ou seja, em termos mais formais, a gente pode dizer que um governo eletrônico, um eGov, é todo sistema que oferece produtos e serviços públicos através de um meio eletrônico, cujos objetivos são realizar transações e automatizar processos que já existem, aproximar a relação entre o Estado e a população, como já foi dito, divulgar informações de interesse público, tornando assim o Estado mais transparente e tornar o governo mais efetivo. Por que mais efetivo? Ora, porque acaba superando obstáculos que a comunicação antes tinha, tornando assim mais democrática e mais acessível. Graças ao avanço da tecnologia da informação, cada vez mais eGovs têm sido implementados e sendo desenvolvidos. E atualmente nós temos alguns exemplos, como por exemplo temos o SUS, onde já é possível agendar exames ou agendar consultas através desse sistema, ou até mesmo verificar vacinas, esse tipo de coisa. Temos também o site da Receita Federal, do TCU, do INSS, mas nesse trabalho nós nos ocuparemos para falar especificamente sobre o DETRAN, de São Paulo. Bom, primeiramente, a gente vai falar sobre o que é o DETRAN como órgão e como entidade física. DETRAN, na verdade, é uma autarquia executiva do Estado de São Paulo, que é integrante do Sistema Nacional de Trânsito, cuja finalidade é executar, controlar e fiscalizar no território de São Paulo todas as atividades relacionadas ao trânsito. Dentro dessa autarquia, nós temos diversos funcionários, desde diretores, gerentes, historiadores de veículos, examinadores de provas e até funcionários de área administrativa ou de área jurídica. Todos esses funcionários trabalham em conjunto e em setores separados para atender principalmente 3 objetivos do DETRAN, que são eles: promover a educação para o trânsito, apoiar o processo de habilitação e controlar a fiscalização de documentos de veículos. Bom, esses são os objetivos, que a gente pode dizer, do DETRAN como uma entidade física. E é aí que surge o nosso sistema de informação que a gente vai falar sobre do DETRAN, que é o sistema que está disponível nesse link aqui, no detran.sp.gov.br. Bom, nesse sistema, a gente pode perceber que a maior parte desses objetivos, na verdade, todos esses objetivos que eu acabei de citar, eles são feitos de modo automatizados, de modo, ainda assim, aproximar também a relação entre os cidadãos junto com o Departamento Estadual de Trânsito, que é o DETRAN. Então, esse sistema, ele acaba sendo um sistema de informação, por causa de 3 características principais. A primeira delas, como a gente falou, é a automatização de processos, como eu acabei de ser citado. Todos esses objetivos aqui, promover educação, apoiar o processo de habilitação, controlar a documentação de veículos, eles são agora automatizados para esse sistema. O que faz com que o DETRAN acabe tendo uma característica de sistema de informação. Outra característica também, nesse sistema, há uma disponibilização de informações para os seus usuários. E daqui a pouco a gente vai ver umas funcionalidades que mostram de que forma essas informações são disponibilizadas para os cidadãos. E, além disso, também são disponibilizados serviços de atendimento nesse sistema, o que faz com que torne ainda mais fácil a comunicação entre os cidadãos e o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Com essas características, não só a gente consegue classificar
que esse sistema é um sistema de informação, mas como também ele é um sistema do tipo G2C, ou seja, que é um sistema do tipo Government to Citizen, que tem como objetivo aumentar as relações entre a administração pública do Detran e os cidadãos como pessoas físicas. De que forma? Ora, o Detran, ele disponibiliza operações e informações para que o usuário possa utilizar, e o usuário, em troca, nesse sistema, ele realiza operações e dados para o sistema. Isso faz com que aumente a relação entre os dois. Aqui, nós temos uma imagem de como é a interface inicial de usuário, no caso, se for um cidadão que estiver utilizando o sistema, e podemos perceber que existem várias seções que correspondem aos objetivos do Detran, como, por exemplo, a habilitação, veículos, é possível também fiscalizar as infrações, ter também acesso à educação, para o trânsito, e mais outras funcionalidades aqui embaixo. Bom, agora a gente vai falar sobre essas funcionalidades específicas que existem no Detran.sp. Bom, primeiramente, a gente vai falar sobre manter o usuário. O que quer dizer manter o usuário? Todas as funcionalidades, como cadastrar usuário, registrar documentos, endereços, contatos, dados de um certo usuário, isso a gente considera como manter o usuário. Isso aqui tudo é feito no momento em que o usuário se cadastra no sistema. Ele, por exemplo, tem que informar o seu CPF, o seu RG, o seu e-mail, o seu número de telefone, e entre outros exemplos. É possível também nesse sistema acompanhar a CNH, como, por exemplo, consultar o andamento da primeira via de CNH, ou também a permissão para dirigir. Nesse sistema, existe desde a possibilidade de você agendar o seu exame teórico, como também ter acesso a vários simulados de exames teóricos anteriores. É possível também você ver quantas aulas já foram feitas, bem como quantas aulas práticas faltam ainda também para você obter a sua primeira via de CNH. Também é possível, nesse mesmo sistema, solicitar a CNH definitiva ou uma segunda via, consultar o histórico de pontos na carteira, bem como consultar o código de segurança, que é necessário para você ter uma CNH digital, ou seja, no seu smartphone. Além disso, é possível também você acompanhar veículo, como registrar veículo 0 km, ou seja, um carro que acabou de ser comprado, o sistema permite que haja essa opção de você registrar seu veículo lá. É possível solicitar licenciamento digital, bem como transferir o veículo. O que isso quer dizer? Quando o cidadão ele quer vender o seu veículo para outra pessoa, e para isso você precisa transferir o nome de propriedade daquele veículo. E aí o sistema oferece essa opção de transferir o veículo, sem ter a necessidade agora de você se dirigir ao órgão do Detran para poder fazer essa transferência. É possível também acompanhar as infrações, no caso, desde solicitar a liberação de veículo, como também indicar um condutor infrator. E o que quer dizer indicar condutor infrator? É quando o condutor do veículo proprietário, no qual for registrada uma infração, não era o real condutor daquele momento. Ou seja, vamos supor que haja uma infração de um determinado veículo que superou a velocidade máxima em uma avenida. Pode ser que o condutor, naquele momento, não fosse proprietário daquele veículo. E aí, nesse momento, o proprietário daquele veículo deve ir no sistema para poder indicar quem foi o real condutor. Isso também é uma funcionalidade que o sistema oferece. Além disso, também é possível consultar multas de veículo e solicitar segunda via de multas. Repare que essa funcionalidade 2, 3 e 4, elas estão associadas aos dois objetivos do Detran, que é fiscalizar a documentação de veículos, bem como apoiar o processo de habilitação. Mas também existe o terceiro objetivo, que é promover a educação ao trânsito. E por isso o sistema também conta com vários materiais didáticos que são possíveis serem baixados, e conta também com diversos outros links e vários vídeos disponíveis para poder o cidadão e os usuários lerem e assim se educarem ao trânsito. Outra funcionalidade também que o Detran possui no sistema é o de registrar infrações. Nesse caso, o funcionário acessa o sistema, ele observa os dados de uma determinada infração, por exemplo, no dia tal veículo cometeu a seguinte infração de superar a velocidade máxima da avenida, e aí ele informa todos esses dados no sistema, informa a placa, informa o horário, informa a localidade,
e assim uma infração passa a ser registrada. Só que repara que essa última funcionalidade, ela não é uma funcionalidade que é feita por um cidadão qualquer. Ela não é feita por pessoas físicas assim que querem ser atendidos pelo Detran. Ele é feito por um funcionário do Detran. Enquanto que essas outras funcionalidades, como acompanhar CNH, acompanhar veículo, acompanhar infrações, são funcionalidades feitas pelos cidadãos, enquanto que essa última é feita por funcionários que trabalham no Detran. Então, assim, a gente consegue reparar que esse sistema ele tem interfaces diferentes dependendo de quem está usando ele. E aí, por isso, tem esse diagrama, que é um diagrama de caso de uso, que mostra justamente algumas funcionalidades que são diferentes e disponíveis dependendo de quem está usando. Por exemplo, vamos supor que um cidadão cometeu uma série de infração e ele não era... que esse cidadão realizou uma determinada infração e foi registrado através de uma câmera e os dados que essa câmera captou vão ser transferidos para o Detran. Um funcionário, então, vai pegar esses dados da infração e vai fazer o quê? Ele vai registrar ela. Vai registrar no sistema que uma infração foi realizada, no caso, associado àquele cidadão. Agora, esse mesmo cidadão, ele pode entrar no sistema e, a partir desse momento, ele obtém informação de que ele cometeu uma infração. Então, algumas funcionalidades que antes não era possível, agora passam a ser disponíveis, como, por exemplo, indicar quando o infrator. Ele pode tentar se defender, dizendo, não foi eu quem estava dirigindo o veículo naquele momento. Então, ele vai lá, clica nessa opção e tenta indicar o condutor infrator. Repare que isso é um processo interativo e também iterativo. Por quê? Porque é um sistema que tem diferentes funcionalidades dependendo de quem está usando. Não é possível um cidadão indicar um condutor infrator sem que um funcionário tenha registrado uma infração no nome dele. Ou seja, é um processo de interação entre dois usuários diferentes. Vamos ver outro exemplo que acredito que seja mais fácil de entender. Vamos supor que o cidadão ele tenha cometido uma infração muito grave e que seu veículo tenha sido apreendido. Nesse momento, ele pode solicitar a liberação de veículo apreendido. Só que não cabe a esse cidadão decidir se esse veículo vai ser liberado ou não. Quem vai decidir isso é quem? É o outro funcionário, que ele vai analisar a solicitação feita por esse cidadão e autorizar ou desautorizar a liberação desse mesmo veículo. Ou seja, a gente pode ver nesses dois procedimentos que são procedimentos que possuem entradas diferentes e possuem saídas diferentes, mas que nos dois casos eles têm retroalimentação, porque eles dependem da interação entre usuários diferentes. E aqui estamos vendo aqui um pouco dos processamentos de dados que são feitos no sistema. Como vocês puderam perceber até agora, o Detran ele é um sistema assim, bastante complexo e que lida com bastante coisa, como veículos, habilitação, também prova de educação, enfim, infrações, tudo isso. Então, é de se esperar que diversos tipos de dados possam servir de entrada e que possa haver também diferentes tipos de saída, ou seja, se existem diferentes entradas, diferentes tipos de saídas, também existem diversos tipos de processar esses dados. Mas aqui estão alguns exemplos de dados que são processados. No momento, por exemplo, de registrar um novo cidadão no sistema, ele precisa de dados, como, por exemplo, CNH, CPF, o endereço, o telefone, o e-mail, enfim. Isso tudo é necessário para poder registrar. Isso seria uma funcionalidade. Serve de entrada, esses dados são processados, e tem como saída agora que o cidadão tem acesso ao sistema e pode acessar outras funcionalidades do sistema. Outro tipo de processamento também seria analisar, por exemplo, solicitar a liberação de um veículo apreendido. Para que o usuário faça isso, ele deve digitar a placa do seu veículo, deve digitar o cachê, se eu não me engano. E então, esses dados são processados e a saída é que foi feita uma solicitação. Só que repare que existe uma retroalimentação. Por quê? Porque a saída gerada foi uma solicitação. Mas, agora, esse funcionário ele pode analisar essa solicitação e decidir se ele se vai ser autorizado ou não a liberação desse veículo. Ou seja, pode produzir diferentes tipos de saídas. Outro tipo de entrada também é dado de infrações.
Como, por exemplo, se o funcionário for cadastrar uma infração, ele vai precisar receber esses dados. E a saída seria que justamente estaria vinculado uma infração a uma pessoa e a um veículo. Então, a gente pode dizer que o Detran ele lida com esses tipos de dados, informações e conhecimentos. Primeiramente, os dados, todos os dados brutos que não têm significado algum, como, por exemplo, CPF, CNH, placa de veículo, Renavan, dados de infrações e etc. Informação já passa a ser quando a gente consegue relacionar esses dados para ter algo útil, como, por exemplo, se uma infração for registrada em um veículo, logo esse veículo também está vinculado ao nome de uma pessoa que possui CNH. Então, a gente consegue associar que tal pessoa cometeu uma determinada infração e que, portanto, essa pessoa deve receber tantos pontos na carteira. Isso seria um tipo de informação, quando a gente consegue associar vários dados e ter algo e produzir algo que tenha significado. Nesse caso, esse exemplo que eu acabei de citar, seria de que uma pessoa tem uma quantidade X de pontos na sua carteira por ter cometido infração. E conhecimento seria quando a gente agrega toda essa informação. Por exemplo, o usuário, o cidadão, ele pode ter a opção de analisar o histórico de pontos em CNH nos últimos 12 meses. Então, repare que o histórico de pontos e de infrações cometidas nos últimos 12 meses seria um tipo de conhecimento, porque são várias informações ali contidas em um único resultado, em uma única saída. Também existe outro tipo de conhecimento, como, por exemplo, relatório de débitos do veículo. O que é isso? Saber quais multas já foram pagas, se ainda falta realmente ter uma multa que falta ser paga. Enfim, entre outros exemplos. A gente pode, então, concluir que as partes do sistema de informação do Detran, que é disponível ao cidadão, é composto principalmente por essas partes. Pelo cidadão, pelo software, pelo servidor e hardware, e pelo funcionário. Funcionário e cidadão são usuários, mas repare que eles têm funcionalidades diferentes que eles podem executar. O cidadão, por exemplo, se ele quiser solicitar a liberação de um veículo, ele se comunica com o software. Esse software está hospedado em um servidor e que esse servidor é composto de vários hardware. E, por sua vez, esse servidor, no caso, é atualizado, é processado os dados e então, é registrado de que esse cidadão abriu uma solicitação e começa a ser disponibilizado para o funcionário, que cabe a ele decidir se será liberado, autorizado ou não a liberação do veículo. Só que ele também faz o quê? Ele se comunica com o software. E se ele liberasse, o cidadão também poderia ter essa informação. Se ele dissesse, ok, o veículo foi liberado, ele informaria no software, o software atualizaria no servidor, no banco de dados, e, por sua vez, passaria para o cidadão. Aqui nós temos um exemplo de procedimento do que existe dentro do sistema, só que não é dentro do sistema que eu passei no link, não é no detran.sp.gov.br, é no sistema do aplicativo Poupa Tempo, mas que é um sistema que é meio que integrado a esse sistema de informação do Detran. E o exemplo é solicitar uma primeira habilitação. Quais são os procedimentos? Quais são os passos? Primeiramente, no aplicativo Poupa Tempo, o usuário insere dados pessoais, foto, e seleciona a categoria pretendida, A ou B, AB, se quiser carro ou moto. No segundo passo, ele agenda uma avaliação médica, posteriormente ele agenda uma avaliação psicológica, externamente, o usuário realiza o curso teórico no CFC, o Detran aplica a prova teórica, externamente, o usuário realiza o curso prático na autoescola, o Detran aplica a prova prática e, se aprovado, o usuário pode solicitar a permissão para dirigir no sistema. A partir desse momento, ele já conseguiria ter acesso a outras funcionalidades do sistema, como, por exemplo, emitir segunda via ou solicitar a CNH definitiva. E entre outras coisas, como, por exemplo, analisar a quantidade de pontos que tem na carteira dele e todas as outras funcionalidades que já foram citadas. Pois bem, agora eu vou falar sobre as características do Detran. Como o Detran ele é um sistema de informação, todo sistema de informação possui 4 características principais: adaptabilidade, emergência, determinismo e alta complexidade. Então, não é diferente para o Detran, ele possui cada uma dessas 4 características.
Primeiramente, falando sobre alta complexidade. Ele é bastante complexo. Por quê? Porque ele envolve vários componentes de hardware, software, de banco de dados, e além de incluir vários procedimentos, que são interativos e interativos, como foi mencionado. Porque um cidadão não consegue solicitar liberação de veículo se um funcionário não estiver ali para poder autorizar ou desautorizar. Da mesma forma que um cidadão não consegue ver quais infrações por ele foram cometidas nos últimos 12 meses se um funcionário não se o funcionário não registrar essas infrações. Então, por isso o sistema é bastante complexo, porque envolve pessoas, envolve hardware, envolve software, rede e banco de dados. A adaptabilidade é uma outra característica do sistema, e ele é bastante adaptável, porque ele se adapta de acordo com normas ou demandas legislativas que acabam sendo alteradas. E nesse mesmo exemplo aqui, é citado uma alteração que foi feita a partir do dia 12 de 4 de 2021. Para as infrações de trânsito cometidas a partir do dia 12 de 4 de 2021, o prazo para apresentar a indicação de condutor será de 30 dias, contado da notificação da autuação. O que isso quer dizer? Antes dessa data, você podia indicar um condutor infrator, caso não tivesse sido você quem cometeu uma infração, poderia ter sido feito por um período maior. Mas a partir dessa data, o sistema se adaptou e passa a permitir que um cidadão, um usuário, apresente a indicação de condutor em até 30 dias. Feito isso, posteriormente ele não conseguiria mais fazer. Então, repare que o sistema se adaptou a essa nova necessidade, a essa nova norma e essa nova demanda. O sistema ele também é emergente. O que isso quer dizer? É que cada serviço é resultado de várias partes do sistema agindo em conjunto. Aquele exemplo que eu falei do usuário, do cidadão que não consegue verificar quais são o histórico de infrações cometidas por ele nos últimos 12 meses, se o funcionário não registrar essas infrações. Então, o sistema, ele não... Ele, as partes não conseguem agir sozinhas. Ele depende do conjunto todo operando para que funcione bem. Aí temos um exemplo. Não seria possível que um cidadão indicar um condutor infrator se um funcionário não registrar uma infração. Inclusive, o sistema até notifica um erro. Vamos supor que esse usuário tente indicar um condutor, mas ele não tem nenhuma infração. Aí o sistema indica, não foi localizada nenhuma infração aplicada pelo Detran para a qual se possa indicar condutor, de acordo com o que você está informado. Isso porque depende de que ele possui uma infração. E para que ele possua uma infração, o funcionário precisa cadastrar uma infração que esteja associada ao nome dele. E, por último, o determinismo, que não é possível prever com certeza a saída do sistema, pois várias etapas envolvem interações com pessoas. E aí temos o exemplo de avaliação médica e a prova prática, que, às vezes, por estar lidando com pessoas, eles podem fornecer diferentes respostas em função do avaliador, da situação, ou até mesmo podem cometer erros. Um outro exemplo também, que já foi citado aqui várias vezes durante a apresentação, é esse mesmo caso de solicitar a liberação de um veículo. Pode ser que o funcionário julgue que já possa ser liberado, mas pode ser que outro funcionário julgue que não possa ser liberado. Então, depende muito, assim, de pessoas, que afinal de contas a gente está lidando com pessoas e é difícil prever pessoas. Então, por isso, o sistema possui indeterminismo. Agora, já falar sobre a característica organizacional do Detran, e ela é uma organização pública convencional, ou seja, ela possui todas aquelas características de um órgão tradicional típico. Por que isso? Porque ele apresenta tanto áreas funcionais quanto os níveis hierárquicos. E o que são as áreas funcionais? São setores, cada um responsável por atividades bem específicas. E aqui, segundo o organograma da organização, esses são os setores, as diretorias, que funcionam no Detran. Temos um setor só para atendimento, um setor para habilitação, um setor para veículo, educação e fiscalização, um para sistemas e administração. E aí, no caso de sistemas, estamos se referindo a redes, infraestrutura, de administração aqui é de recursos humanos, de finanças e contabilidade, educação e fiscalização aqui é de frações e também promover a educação, e assim vai. Aqui temos algumas gerências dentro da diretoria, que, como eu citei, temos aqui, por exemplo, na diretoria de habilitação, ela tem gerentes responsáveis pelo apoio operacional, pelo credenciamento para habilitação. Na administração, nós temos orçamento, finanças e contabilidade, recursos humanos, infraestrutura, suprimentos, engenharia e arquitetura. Na diretoria de veículos, temos a operação de veículos, credenciamento de veículos.
Na de habilitação também temos credenciamento de habilitação, perdão, e apoio operacional. Enfim, esses aqui são apenas alguns exemplos das diretorias que existem dentro do Detran. E como também ele é uma organização típica pública, convencional pública, existem também vários níveis hierárquicos, como, por exemplo, a presidência, que corresponde ao nível estratégico, diretores e gerentes, que corresponde ao nível tático, e temos agentes de trânsito e funcionários, que corresponde ao nível operacional. Bom, é claro que cada um desses níveis hierárquicos, eles possuem sistemas específicos para lidar com suas funções, mas esse sistema específico que a gente está falando aqui, que é o sistema que interage com o cidadão, ele corresponde mais ao nível operacional, porque o cidadão está se comunicando mais diretamente com os agentes de trânsito e os funcionários de todos os setores aqui, de atendimento, de habilitação, sistema e veículos. Repare que o cidadão não tem necessidade de se comunicar com alguém da administração, tipo de orçamento e financeiro, contabilidade e recursos humanos. Os cidadãos sempre estão mais se comunicando com essas diretorias aqui, até separado. Eles se comunicam com pessoas do atendimento, pessoas de habilitação, de sistema, de veículos. Enfim, então, com base nisso, a gente já até consegue classificar qual é o tipo de sistema do Detran. E ele é do tipo SPT, que é um sistema de processamento de transações, porque esse sistema, que faz contato com os cidadãos e interage com funcionários, ele apoia o nível operacional da organização e realiza transações de rotina diária, como, por exemplo, solicitar liberação de veículos, verificar multas, cadastrar um veículo novo, realizar o pagamento de uma multa. Tudo isso são atividades diárias do Detran. Então, por isso, ele é considerado um SPT. E como já foi até mencionado antes, ele não só é um SPT, como ele também consegue classificar como um G2C, ou seja, um feito de Government to Citizen, ou justamente por causa da interação que acontece entre funcionários e cidadãos. Pois bem, falando um pouco agora sobre a arquitetura computacional do Detran, como funciona o Detran por dentro. Bom, o Detran ele é bastante complexo, certo? Possui vários setores, possui várias funcionalidades, vários objetivos. Então, o mais normal é que o Detran possua uma arquitetura computacional corporativa. Isto é, ele possui um servidor principal, que é um servidor que se comunica com a internet, e a internet, por sua vez, se comunica com os cidadãos, com os usuários comuns. Mas esse mesmo servidor da organização, esse servidor principal, ele se conecta a vários outros servidores de setores específicos da organização. Como, por exemplo, ele se comunica com a área de habilitação, com a área de veículo, com a área de atendimento, com a área de fiscalização e educação, e assim vai. E cada um desses setores possui uma intranet. E essa intranet faz que o servidor que gera a intranet que se comunica também com o servidor da organização. Então, o Detran possui uma arquitetura computacional corporativa. E por último, para a gente fechar, a gente discutir um pouco sobre se, afinal de contas, o Detran ele é um sistema de informação ético. E a resposta é o seguinte: toda organização pública ela segue 4 princípios de legalidade, de impessoalidade, moralidade e transparência. E devido a esses princípios, o Detran não pode, por exemplo, promover ou realizar anúncios em seu site de marcas específicas, como, por exemplo, de marca específica de veículos, como, por exemplo, Renault ou Volkswagen, enfim. Eles não podem fazer qualquer tipo de propaganda em relação a essas marcas, porque feriria o princípio de impessoalidade e de moralidade. Então, a gente pode concluir que o Detran é um sistema, sim, é um sistema ético, justamente porque ele segue essas regras. Pois bem, com isso terminamos nossa apresentação, e aqui foram as referências usadas. Nós usamos tanto o livro de Sistema de Informações Gerenciais, feito por Laudo e Laudo, e também analisamos o próprio site do Detran, né? Lá tem bastante informação, como, por exemplo, o organograma, e está disponível nesse link, que é o detran.sp.gov.br, e é isso. Caso tenha restado alguma dúvida, na próxima quinta-feira, dia 17, nós estaremos tirando dúvidas em relação a essa apresentação. E é isso. Obrigado por prestar atenção e até a próxima.